amados, paz. Como é que vocês estão? Eu não tenho gravado vídeos aqui no canal, eu aparecendo, mas como vocês sabem, eu preciso me adaptar por uma nova realidade nesse momento de vida. E eu comecei a contar com a ajuda do Guto, mas o Guto ele tem um perfil mais professoral, digamos assim, que tem mais o estilo para alguns outros projetos que eu tenho, que eu creio que ele vai ser uma bênção, se assim Deus permitir. Mas aqui na proposta do Acesso 365, de ser essa bate-papo, essa conversa mais tranquila, digamos assim, mais leve, mais fluida, mais natural, a gente vai começar a contar com o Dinho. Dinho ele tem um perfil mais voltado, mais alinhado a essa proposta do Acesso 365. Então, recebamos ele com carinho, tá? Só tem o seguinte, às vezes ele é meio empolgadão, né? Então vocês não reparem não, que às vezes ele é meio empolgadão, tá certo? Um grande abraço, Dinho, parceiro, seja bem-vindo. Estamos juntos, parceiro, mas Geraldo Augusto não me manda pro RH não? Combinado? Hã? O quê? O pessoal já está ouvindo? Ops! Valendo! O que significa ser verdadeiramente consagrado a Deus? Como saber se estamos vivendo o chamado que Ele tem para nossas vidas? Olá! Paz! Seja muito bem-vindo ao Acesso 365, o seu podcast diário para crescer na fé e mergulhar na palavra de Deus. Hoje estamos juntos mais uma vez para meditarmos sobre as reflexões bíblicas do Você Tem Acesso. No episódio de hoje, vamos falar sobre vida consagrada e compromisso com Deus. Em Gálatas 1 e 2, vemos Paulo afirmando que seu chamado não veio dos homens, mas diretamente de Cristo. Já em Êxodo 29, Deus estabelece o sacerdócio e a consagração dos servos que o representariam. O que essas passagens nos ensinam sobre viver separados para Deus? Como podemos aplicar essa verdade em nossa caminhada? Fica comigo até o final, porque essa reflexão pode transformar sua relação com Deus e sua visão sobre o chamado dele para você. Hoje, nossa leitura bíblica nos leva a Gálatas 1:2 e Êxodo 29. À primeira vista, podem parecer passagens bem diferentes, mas ao analisarmos com atenção, percebemos que ambas falam sobre algo essencial: sermos consagrados para Deus no Novo Testamento. Em Gálatas 1 e 2, Paulo compartilha seu chamado apostólico. Ele reforça que o evangelho que prega não veio dos homens, mas de uma revelação direta de Cristo. Paulo defende a pureza do evangelho e repreende qualquer tentativa de distorcê-lo. Ele também confronta Pedro por uma atitude incoerente com a verdade do evangelho. No Antigo Testamento, em Êxodo 29, Deus estabelece a consagração dos sacerdotes. Arão e seus filhos são separados para servirem exclusivamente ao Senhor. Há rituais específicos, incluindo a unção com óleo e o sacrifício de animais, marcando essa dedicação total. Mas qual é a conexão entre essas passagens? Assim, como os sacerdotes no Antigo Testamento eram separados para servir a Deus, Paulo nos mostra que todos os cristãos em Cristo são chamados para um sacerdócio santo. Nossa vida deve ser marcada por uma entrega completa a Deus, não por uma religiosidade vazia. A grande questão para refletirmos é: será que estamos vivendo como pessoas verdadeiramente chamadas por Deus e consagradas para Ele? Ou apenas seguindo uma tradição religiosa sem compromisso real? Você já sentiu que Deus está chamando você para algo maior, mas não sabe como responder? Ou talvez você já tenha aceitado Jesus, mas ainda se pergunta: o que significa viver como alguém consagrado a Deus? Hoje, os textos da nossa leitura nos mostram duas realidades essenciais sobre o chamado de Deus. Em Gálatas 1 e 2, Paulo fala sobre seu chamado. Ele deixa claro que não foi um chamado humano, mas algo que Deus já havia planejado desde antes do seu nascimento. Ele diz em Gálatas 1, 15 e 16: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue.
Isso significa que Deus nos separa antes mesmo de nascermos. Ele tem um propósito para cada um de nós e não depende das nossas qualificações humanas. Já em Êxodo 29, vemos Deus estabelecendo a consagração dos sacerdotes. Eles não podiam simplesmente dizer quero ser sacerdote. Havia um processo de purificação, sacrifício e dedicação total a Deus. Êxodo 29, 1:7 descreve como os sacerdotes eram ungidos e separados para o serviço. Isso nos ensina que não basta ser chamado. É preciso ser consagrado. Deus não quer apenas pessoas que digam que o seguem, mas pessoas que se entregam completamente. E aqui está a grande conexão. No Antigo Testamento, apenas os sacerdotes podiam se aproximar de Deus de forma especial. No Novo Testamento, Paulo nos ensina que todos que estão em Cristo são um sacerdócio santo. Pedro 2:9 diz: Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que se você está em Cristo, você foi separado para Deus. Agora vem a grande pergunta: será que estamos vivendo como pessoas consagradas a Deus ou apenas como seguidores ocasionais? Paulo abriu mão de tudo por Cristo. Será que temos disposição para abrir mão do que for necessário para viver esse chamado? Os sacerdotes precisavam de purificação para servir? Será que temos buscado uma vida santa ou ainda estamos agarrados a velhos hábitos? Podemos fazer uma aplicação prática disso da seguinte maneira: imagine que Deus te chamou para algo incrível, mas você ainda está preso a distrações. Será que você tem dado ouvidos à voz de Deus ou às vozes do mundo? Paulo recebeu um chamado e respondeu imediatamente. Que passos práticos você pode dar hoje para se aproximar mais do propósito de Deus? Os sacerdotes eram consagrados com óleo, um símbolo do Espírito Santo. Como você pode buscar mais a presença do Espírito em sua vida? Quero te fazer alguns desafios para essa semana. Separe um tempo para orar e perguntar a Deus: Senhor, como posso viver de forma mais consagrada a Ti? Leia novamente Gálatas 1 e 2 e Êxodo 29 e peça ao Espírito Santo que te mostre como aplicar essas verdades. Compartilhe nos comentários. O que significa para você viver como alguém separado para Deus? Deus não chama apenas alguns. Ele chama todos nós para sermos sacerdotes, para vivermos para Ele e fazermos a diferença no mundo. A questão é: você está pronto para viver esse chamado? Em Gálatas 6 e 7, Paulo alerta aos cristãos de Galácia sobre o perigo de um evangelho distorcido. Ele fala sobre como muitos se afastaram da verdadeira fé, abraçando um evangelho que não é o verdadeiro. A situação em que os Gálatas se encontravam não é algo distante, é muito atual. Hoje também podemos ver muitos que caem na armadilha de versões distorcidas do evangelho. Isso nos leva à pergunta: será que de alguma forma temos sido atraídos por uma fé mais fácil, mais confortável, que não exige uma transformação verdadeira em nossas vidas? Paulo nos desafia a olhar para o evangelho genuíno, que exige compromisso, sacrifício e, acima de tudo, uma vida consagrada a Deus. No Antigo Testamento, em Êxodo 29, 38 a 43, Deus estabelece o ritual contínuo de sacrifícios pelos sacerdotes. Era uma consagração diária, que exigia dedicação constante. Deus não estava interessado em um compromisso momentâneo ou superficial. Ele queria um compromisso contínuo, uma entrega diária. Isso é desafiador, não é? Porque hoje, muitos buscam um cristianismo sem renúncia, onde a consagração a Deus não envolve uma transformação radical da vida. A grande questão que fica para nós é: estamos vivendo como consagrados a Deus ou temos nos contentado com um cristianismo superficial que não toca nas áreas mais profundas de nossa vida? Gostaria de ilustrar essa reflexão com um breve testemunho. Conheci alguém que por muito tempo viveu com uma fé superficial. Ela se apegava a um evangelho que falava mais sobre conforto e prosperidade do que sobre santidade e renúncia. Mas algo dentro dela despertou. Ela começou a perceber que esse evangelho distorcido não a estava levando a um relacionamento real com Deus.
Foi então que ela fez a escolha de abandonar essa visão rasa da fé e se entregar ao verdadeiro evangelho. Um evangelho que exige transformação e compromisso. Hoje, ela vive uma vida consagrada, diariamente buscando ser mais parecida com Cristo. Esse testemunho nos leva a refletir sobre nossa própria jornada. Estamos dispostos a renunciar ao que é fácil e confortável para viver uma fé que exige transformação diária? O que Deus nos pede não é apenas uma adesão intelectual à religião, mas uma consagração verdadeira que permeia todos os aspectos da nossa vida. Quero desafiar você, querido ouvinte. Como você tem vivido sua fé? Será que temos cedido a um cristianismo superficial, que não exige muito de nós? Ou estamos respondendo ao chamado de uma vida consagrada, com compromisso diário com Deus? Deus está nos chamando para tomar uma decisão. Assim como os sacerdotes eram consagrados, precisamos ser consagrados para Ele de maneira contínua. A pergunta é: você está disposto a tomar essa decisão agora? Em meio ao conflito, ao desafio da consagração e às tensões que surgem em nossa jornada com Deus, há uma boa notícia. Jesus é a solução para nossa falha em viver como consagrados a Deus. O Evangelho nos traz a resposta, o caminho para de verdadeira transformação. Em Gálatas 1:4, Paulo nos lembra que Cristo se entregou por nossos pecados para nos livrar deste presente século mau, conforme a vontade de Deus Pai. Isso significa que, ao contrário do evangelho distorcido, que nos oferece uma fé rasa e sem poder, o verdadeiro evangelho nos conduz a uma vida transformada pela graça de Deus. Em Êxodo 29, 43, 46, vemos a promessa de Deus de habitar com seu povo. Ele declara: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aponta para o Evangelho de Cristo, no qual Deus, em sua misericórdia, vem habitar em nós por meio do Espírito Santo. A solução para nossa luta contra uma vida superficial não é nossa força ou esforço, mas a presença de Cristo em nós. Ele é o nosso grande sacerdote, aquele que oferece o sacrifício perfeito e nos chama a viver como sacerdotes, separados para Deus. Aqui está a boa notícia. A consagração que Deus exige de nós não depende da nossa perfeição, mas do poder transformador de Cristo. Em Hebreus 10:14, lemos que, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ou seja, Cristo já fez o trabalho necessário para a nossa consagração. O que nos resta é aceitar esse sacrifício e viver a partir dessa nova identidade em Cristo. Como podemos aplicar isso em nossa vida? Primeiro, entendendo que nossa consagração não é um fardo impossível, mas um convite de Deus para viver em relacionamento com Ele. Não é sobre ser perfeito, mas sobre viver a partir da graça. Segundo, isso significa que, embora tenhamos sido chamados para viver uma vida santa e consagrada, não fazemos isso sozinhos. Cristo está conosco e sua graça é suficiente para nos sustentar. Se você tem se sentido sobrecarregado ou sem forças para viver de forma consagrada, o Evangelho te chama a descansar em Cristo. Ele é a nossa força e Ele já fez tudo o que era necessário para nossa salvação e consagração. O que precisamos fazer agora é viver essa verdade todos os dias, confiando na sua graça e no seu poder para nos transformar. Talvez você tenha lutado com a ideia de ser consagrado a Deus. Talvez você tenha tentado viver essa vida sozinho, confiando em suas próprias forças. Hoje, Deus te chama para descansar no Evangelho, na obra de Cristo que já te fez santo diante dele. A grande pergunta agora é: você aceita viver a partir dessa obra perfeita de Cristo em sua vida? A verdadeira consagração começa quando entendemos que não é sobre o que fazemos, mas sobre o que Cristo já fez por nós. Agora que exploramos o chamado de Deus para sermos consagrados, o desafio de viver separados para Ele e a solução oferecida em Cristo, é hora de refletirmos sobre como aplicar essas verdades de maneira prática em nossa vida diária. O que isso significa para o seu dia a dia, para suas escolhas, suas prioridades e seu relacionamento com Deus? Tome uma decisão. A primeira aplicação prática é a decisão de viver consagrado a Deus.
Não podemos esperar que isso aconteça de maneira automática ou sem esforço. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A consagração começa com uma decisão. Todos os dias somos chamados a apresentar nossas vidas como sacrifícios vivos, oferecendo nossas vontades, desejos e planos ao Senhor. Você tem vivido de forma consagrada a Deus ou tem permitido que as distrações e os desejos do mundo interfiram no seu compromisso com Ele? A decisão de viver consagrado a Deus é algo contínuo que devemos renovar todos os dias. O que você pode fazer hoje para demonstrar esse compromisso? Comprometa-se diariamente com sua santidade. A santidade não é algo que alcançamos uma vez e depois esquecemos, mas um compromisso diário. Em Êxodo 29, 38, 42, Deus instrui que o sacrifício fosse feito continuamente, todos os dias. E isso nos ensina que a consagração e santidade precisam ser buscadas todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Deus não espera de nós uma santidade superficial ou esporádica, mas uma santidade constante, que se reflete em nossas ações, palavras e pensamentos. Pergunte a si mesmo: em que áreas da minha vida ainda estou resistindo à santidade de Deus? Onde você precisa entregar mais ao Senhor? Talvez seja na forma como você usa o seu tempo, no seu trabalho, nos seus relacionamentos ou até mesmo nos seus pensamentos. Deus quer estar no centro de todas essas áreas. Viva a nova identidade em Cristo. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos é entender e viver a nova identidade que temos em Cristo. Como vimos em Hebreus 10, 14, Cristo já fez o trabalho necessário para a nossa consagração. Agora, precisamos viver conforme essa nova identidade, como sacerdotes separados para Deus. Isso significa que nossa vida deve refletir nossa nova posição em Cristo. Somos filhos de Deus, chamados para viver de forma santa e agradável a Ele. Para aplicar isso, você pode começar a se ver da maneira como Deus te vê. Em vez de se definir pelos erros do passado ou pelas falhas atuais, defina-se pela obra de Cristo em você. Como você pode viver hoje de acordo com essa nova identidade? Em Cristo? Talvez seja na forma como você interage com os outros, na forma como você busca santidade em suas ações ou no modo como você enfrenta os desafios da vida. 4. Tenha uma vida de oração e dependência de Deus. Viver consagrado a Deus exige uma vida de oração constante e dependência do Senhor. A consagração não é apenas sobre ações externas, mas também sobre um coração que busca o Senhor em todos os momentos. Como você tem nutrido sua vida espiritual? Você tem passado tempo em oração e meditação na palavra de Deus? A oração é a chave para manter uma vida consagrada, pois é nela que encontramos força, direção e renovação diária para viver segundo a vontade de Deus. Para aplicar essas verdades, quero te fazer um desafio prático para esta semana. Escolha uma área da sua vida em que você precisa se consagrar mais a Deus. Pode ser seu tempo, sua família, seus relacionamentos ou até mesmo sua carreira. Faça uma oração dizendo: Senhor, eu entrego isso a Ti e peço que me ajude a viver de maneira consagrada a Ti nesta área. Durante a semana, observe como Deus pode transformar essa área de sua vida, ou seja, viver consagrado a Deus não é algo que acontece de uma vez, mas é uma jornada. Todos os dias somos chamados a renovar nosso compromisso com Ele e a viver segundo a sua vontade. Lembre-se de que em Cristo você já tem tudo o que precisa para viver essa consagração. Ele é a nossa força e em sua graça podemos viver de maneira santa e agradável a Deus. Como está o seu compromisso com a consagração a Deus hoje? Que decisões práticas você pode tomar para viver mais alinhado com o seu chamado? Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada até aqui. E é essencial entendermos que tudo o que discutimos até agora, a consagração, a santidade, a nova identidade em Cristo, só tem sentido se nos entregarmos completamente a Ele. Não basta compreender intelectualmente o Evangelho. É necessário uma resposta prática e pessoal. O chamado é claro:
entregar totalmente a nossa vida a Cristo. Jesus, em Mateus 16:24, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A entrega total a Cristo é mais do que palavras. É uma ação diária de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. Agora, quero convidar você a refletir. Você tem vivido uma entrega total a Cristo ou tem guardado áreas da sua vida para si mesmo? Às vezes, é fácil querer seguir a Jesus em algumas áreas, mas é desafiador entregarmos tudo a Ele, especialmente as áreas que nos trazem conforto ou segurança. Mas para viver de maneira plena em Cristo, é necessário que entreguemos nossa vida, nossa vontade e nossos planos. Entregar-se a Cristo não é algo que se faz de maneira passageira ou por impulso. É uma decisão pessoal e irrevogável. Como vimos em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A entrega verdadeira significa morrer para nossos próprios desejos e viver para Cristo. Isso implica em mudar o foco da nossa vida, deixando de lado as prioridades egoístas para viver para a glória de Deus. O Evangelho nos desafia a tomar uma decisão clara e irrevogável. Cristo será o Senhor absoluto da nossa vida? A decisão de segui-lo requer coragem e fé. Não há meio termo no Evangelho. Jesus nos chama para um compromisso completo e incondicional, um compromisso que não se baseia em conveniência, mas em um amor profundo por Ele e pela sua obra redentora. Quando nos entregamos verdadeiramente a Cristo, uma transformação radical acontece em nossa vida. Em 2 Coríntios 5:17, a Bíblia nos diz que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não há possibilidade de entregar-se a Cristo e continuar vivendo da mesma forma. A entrega a Ele traz renovação, uma nova forma de ver o mundo e viver nele. Esse é o poder do Evangelho. Ele nos transforma, nos limpa e nos capacita para viver de maneira diferente. Isso não significa que seremos perfeitos imediatamente, mas que com Cristo começamos a trilhar um caminho de transformação contínua. Ao entregarmos nossa vida a Ele, somos moldados segundo a sua vontade. E Ele começa a fazer em nós aquilo que não poderíamos fazer por conta própria. Hoje, Jesus faz um convite pessoal para você. Entregue-se a Ele. Ele não quer ser apenas uma parte da sua vida, mas quer ser o Senhor de toda a sua existência. A Bíblia diz em João 10:10 que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus oferece é uma vida plena, cheia de propósito, paz e alegria, independentemente das circunstâncias. Talvez você tenha tentado de muitas formas viver uma vida plena sem Cristo. Ou talvez tenha se afastado dele ao longo do caminho. Hoje, Ele está chamando você para retornar ao seu abraço, para viver a plenitude da vida que só Ele pode dar. O grande desafio é não apenas ouvir esse chamado, mas responder a ele com fé e obediência. Entregar-se a Cristo exige ação. Não basta saber que Ele nos chama. Precisamos dar o passo decisivo. Se você sente no coração o desejo de se entregar completamente a Cristo, de fazer dele o Senhor da sua vida, agora é o momento de responder. Se você quer tomar essa decisão hoje, quero te convidar a fazer uma oração simples, mas sincera. Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Reconheço que preciso de Ti para viver a vida plena que o Senhor preparou para mim. Perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e me ajuda a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração não é mágica, mas é um reflexo do seu desejo sincero de seguir a Cristo. Ao fazer essa oração, você está dando um passo decisivo na sua jornada com Deus. Lembre-se, não importa onde você esteja em sua caminhada com Cristo. O importante é dar o próximo passo, respondendo ao seu convite com sinceridade e fé. Hoje, a escolha está em suas mãos. Você vai se entregar completamente a Cristo? Ele está chamando você para viver em plenitude e seguir o seu chamado com compromisso. Não adie essa decisão.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação e ele está oferecendo vida nova para aqueles que se entregam a ele. A entrega a Cristo é o caminho para a verdadeira liberdade, paz e transformação. Aceite o chamado de Deus, viva para ele e experimente a vida abundante que ele oferece. Chegamos ao final de nossa jornada de reflexão e decisão. Hoje falamos sobre a entrega total a Cristo, a consagração diária, a transformação que ele oferece e o chamado para viver uma vida plena nele. Mas antes de concluirmos, é importante recordar os pontos essenciais que abordamos. Cristo nos chama para uma entrega total, que não é apenas intelectual, mas prática. Isso implica em negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo em todos os aspectos da nossa vida. Com isso, somos desafiados a viver de maneira radicalmente diferente do mundo ao nosso redor, buscando a santidade e a dedicação completa à sua vontade. Evangelho nos ensina que a caminhada com Cristo não é uma decisão única e pontual, mas uma decisão diária. Cada novo dia é uma oportunidade de renovar nossa entrega a Cristo. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, 13 e 14 sobre seguir em frente, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo que é Cristo. Nossa vida cristã deve ser marcada por uma constante renovação do compromisso com Ele. Cada dia é uma chance de reafirmar nossa decisão de segui-lo, de viver segundo seus ensinamentos e de ser transformado pela sua graça. Agora que refletimos sobre o chamado de Cristo, é crucial entender que nossa vida deve ser vivida com propósito e para a glória de Deus. Como cristãos, fomos chamados para algo muito maior do que apenas nossa satisfação pessoal. Somos chamados para ser luz no mundo, para refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Ao nos entregarmos a Cristo, somos capacitados a viver com um propósito divino, com uma missão clara de levar a mensagem do Evangelho a todos ao nosso redor. A vida cristã não é só sobre benefícios pessoais, mas sobre ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua obra no mundo. Se você tomou a decisão de se entregar completamente a Cristo, quero te encorajar a perseverar na caminhada. A vida cristã nem sempre será fácil. Haverá desafios, dificuldades e tentações. Mas a promessa de Cristo é que Ele estará conosco em cada passo, nos fortalecendo e nos guiando. Em Filipenses 1,6, Paulo nos lembra: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em sua vida, moldando e transformando você. A cada dia, Ele nos capacita a viver para Ele, mesmo nos momentos difíceis. Agora, quero te desafiar a seguir em frente com coragem e fé. Você não está sozinho nessa jornada. Cristo é a nossa força e nossa esperança. Se você falhou, se cometeu erros, se sentiu desanimado, saiba que Deus oferece perdão, restauração e nova oportunidade a cada manhã. Ele não desistiu de você e você não precisa desistir de seguir a Ele. Levante-se, renove sua fé e continue a caminhar com Ele. Finalmente, quero te lembrar que a promessa de Deus é fiel. A vida cristã é uma vida de perseverança. Em Hebreus 12, 1 e 2, somos exortados a deixar todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nossa esperança está em Cristo, que começou e terminará a boa obra em nossas vidas. Então, caminhe com confiança, sabendo que a jornada de fé é mais do que possível. Ela é garantida pela fidelidade de Deus. Em nome de Jesus, você está pronto para continuar essa jornada? Não importa onde você esteja, nunca é tarde. Para dar o próximo passo em direção a Ele, Deus está com você e Ele tem grandes coisas preparadas para aqueles que se entregam a Ele de todo o coração. Que você continue a viver para a sua glória, sabendo que Ele é fiel para te guiar e te fortalecer em cada passo. Não desista. Continue firmemente, pois a recompensa é grande e eterna. Que a paz de Cristo seja com você. Agora que concluímos nossa reflexão sobre a entrega a Cristo e a vida cristã, quero te convidar a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. A fé em Cristo
é algo que deve ser compartilhado, e muitas pessoas ao nosso redor podem ser tocadas por essas palavras. Você tem a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para impactar a vida de alguém. Ao compartilhar esse episódio, você pode ajudar outras pessoas a encontrarem a verdadeira vida em Cristo, assim como você também foi tocado por Ele. Além disso, gostaria muito de saber sua opinião e o que você tem pensado sobre o que compartilhamos aqui. Quais desafios você tem enfrentado na sua caminhada cristã? Como você tem vivido a entrega total a Cristo no seu dia a dia? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. A sua participação é muito importante e ela pode ser uma bênção para outros que estão acompanhando. Ao interagir nos comentários, você contribui para uma comunidade de fé mais forte e unida. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se agora para receber todos os novos episódios e não perder nada do conteúdo que temos preparado. Se você tem sido edificado por esse podcast e quer continuar a jornada conosco, inscrever-se é a melhor maneira de garantir que você receba cada novo episódio diretamente em seu feed. E claro, não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que novos conteúdos forem postados. Eu também quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre entrega total a Cristo, sobre viver uma vida consagrada a Ele, compartilhe esse episódio com eles. Você pode marcar amigos nos comentários, enviar o link para grupos de WhatsApp ou postar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Lembre-se, ao fazer isso, você está ajudando a espalhar o Evangelho e a transformar vidas. Além de interagir aqui, gostaria de te desafiar a tomar uma ação prática após esse episódio. Comprometa-se a dar um passo concreto em sua caminhada com Cristo. Pode ser algo simples, como orar pedindo a Deus para te ajudar a viver uma vida mais entregue a Ele, ou até mesmo compartilhar esse episódio com alguém que precisa ouvir. O que você pode fazer agora em resposta a essa mensagem? Faça essa escolha e compartilhe nos comentários ou nas redes sociais para que possamos te apoiar nessa decisão. Se você está buscando crescer mais em sua jornada de fé, eu te convido a participar das nossas redes sociais e interagir com outras pessoas que estão no mesmo caminho. Juntos, podemos crescer em comunhão, apoio mútuo e aprendizado constante. Também temos materiais exclusivos, reflexões e conteúdos que vão te ajudar a aprofundar ainda mais na sua caminhada com Cristo. Siga-nos nas redes sociais para acompanhar tudo o que estamos compartilhando. A sua participação faz toda a diferença. Então continue conosco, compartilhe, comente e engaje-se ativamente. A jornada cristã é uma caminhada coletiva e juntos podemos fortalecer uns aos outros. Você é parte importante dessa missão e estamos empolgados em continuar essa jornada com você. E lembre-se, decida seguir a Cristo com um coração completo e dedicado a Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de conferir o vídeo sugerido que aparece agora na tela. Tenho certeza de que ele vai complementar muito a reflexão de hoje, te abençoando ainda mais na sua caminhada com Cristo.